Olá, eu sou Alexandre Zimmermann e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre colunas customizáveis. Não é sempre que a gente vai conseguir modelar a nossa coluna de interesse através das colunas que já tem aqui, dos nossos modelos prontos. Então, a gente tem a oportunidade, tem a alternativa de fazer nosso próprio modelo, alterando o que for necessário e construindo da forma que represente bem o que a gente encontra na nossa planta. Para a gente ver como funciona isso, eu separei aqui um exemplozinho de uma separação propano-propileno, que é um processo importante. Essa mistura é tão importante que foi dada uma atenção especial a ela no desenvolvimento de alguns modelos, como o SRK e o PR. Então, a gente vai ver esse processo aqui e tentar modelar ele. Considere um processo de separação propano-propileno. O separador é construído como duas colunas separadas, uma de retificação e uma de esgotamento. A coluna de retificação é uma absorvedora com refluxo de 89 estágios teóricos e a de esgotamento é uma absorvedora com refervedor, contendo 94 estágios teóricos. Simule o processo usando o suave Redlich Cono, sabendo que a razão de refluxo molar é de 16,4 e que a razão de destilado obtido no processo é de 775 libra-mol por hora. Então, se vocês tentarem fazer da forma tradicional, vocês vão ver que não dá para modelar como duas colunas, justamente porque para rodar uma delas você vai precisar das entradas e a entrada dessa coluna em questão está relacionada à saída de outra coluna que você ainda não rodou. Então a gente vai ter esse probleminha aí e se vocês tentaram fazer antes de assistir esse vídeo, vocês provavelmente conseguiram ver isso na prática. Então vamos começar aqui criando o nosso novo caso. Vamos adicionar aqui o modelo SRK, os componentes, propano e propeno ou propileno. Vocês vão ver que a gente já vai ter nossos coeficientes binários aqui. Pronto, aí a gente vai colocar aqui nossa alimentação, como a gente sempre faz. E aqui as informações que a gente tem dela. Fração vaporizada, pressão, notem que eu já deixei configurado aqui minhas variáveis para o sistema Field, então já facilita aqui nosso trabalho. Aconselho que vocês façam o mesmo toda vez que vocês forem começar um trabalho com unidades diferentes do sistema que vocês estão usando, como a gente viu lá no começo. Colocar as composições. Pronto, convergiu. A gente vem aqui nesse módulo aqui de coluna customizável, vai selecionar ele. E vamos começar com um flowsheet em branco. Aqui a gente vai colocar das correntes que a gente já tem no nosso ambiente de simulação, o que vai entrar no meu subflowsheet. A gente vai ver que o subflowsheet é como se fosse uma caixinha dentro da nossa simulação, em que a gente vai poder mexer nas várias partes da nossa coluna, certo? Então, antes mesmo da gente começar aqui, acho que a gente pode dar uma passada no flowsheet aqui da torre. Aliás, vou abrir aqui
Salvar. E vou abrir um exemplo antigo que a gente já tenha feito para a gente ver. Vamos pegar essa separação aqui da água e do gás natural. Esse aqui completo. Então, se a gente pegar aqui a coluna de destilação, a gente tem aqui, ó, ambiente da coluna. A gente pode entrar aqui. E aí a gente vai ter a coluna em si, certo? Todos os componentes dela individualmente. A gente tem aqui o refervedor e todas as conexões, certo? Parâmetro. A gente vai ter aqui o condensador, suas conexões e parâmetros. E a gente vai ter aqui a torre propriamente dita, pressões, número de estágios, retiradas laterais. Frequentemente vocês acabam vindo parar aqui sem querer e não sabem como voltar. Então a gente pode clicar aqui, ó. Setinha voltou. Sem grandes problemas. Então vamos voltar aqui para nossa separação propano-propileno. Agora que vocês já deram uma olhada no ambiente da coluna. E aqui a gente vai colocar as nossas correntes que estão entrando, que vão entrar no nosso ambiente de simulação e as que vão sair. Então, é como se fosse uma forma de os dois ambientes estarem se comunicando mais facilmente. Então, vou colocar aqui alimentação. E aqui na saída eu já vou colocar meu destilado e meu fundo. Notem que quando a gente entrar aqui no ambiente da coluna, a gente não vai ter nada, porque a gente não colocou ainda os elementos da nossa coluna. Só vai ter as correntes que a gente disse que estariam aqui. Mas como a gente não colocou uma coluna pronta, a gente vai ter que construir a nossa coluna. Então, a gente pode selecionar aqui os vários elementos da coluna. Uma seção de estágios, os condensadores, válvula, refervedor. Então, vamos pegar aqui nossa seção de pratos e já fazer nossa seção de esgotamento, que vai ser nossa coluna de baixo. Aqui é a alimentação no estágio 47. Então, vamos começar pelas outras correntes. Qual é a entrada líquida nessa minha seção? Vai ser uma corrente que vem da retificadora. Qual vai ser minha saída vapor dessa seção? Vai ser uma corrente que vai para a retificadora. Qual é a minha saída líquida? A que vai para o refervedor. Como é um processo que foge um pouco do que a gente está habituado, é importante a gente ter essas conexões já bem definidas na nossa mente. Ter uma imagem do fluxograma do processo bem definida para a gente conseguir fazer essas conexões de forma adequada. Qual é a corrente de vapor que vai estar entrando aqui por baixo? A corrente que vem do
Refervedor. Além disso, a gente também vai ter a nossa alimentação entrando. Então a gente coloca aqui na alimentação opcional, alimentação. E como aqui a gente está com 10 estágios, a gente ainda não vai conseguir colocar no estágio adequado, o estágio que a gente quer, mas a gente vem aqui, ó, parâmetros e consegue colocar o número adequado de parâmetros, de estágios, perdão. Também podem vir aqui em customizar e selecionar um determinado número de estágios para adicionar ou remover. Agora a gente já. Você vê que ele já colocou a alimentação no meio da coluna. Então, que é o que a gente quer, por coincidência. Quer dizer, não coincidência, mas já está aqui. E a gente vem aqui em pressão. E aí define aquele perfil de pressões, como a gente fez nas outras colunas. Só que em vez de definir a pressão no condensador e no refervedor, a gente vai definir no primeiro estágio e no último estágio. E aí ele vai fazer aquela interpolação com a qual a gente já está mais do que familiarizado. Pronto, aí já deu nosso ok aqui em verdinho. Então, quais outros elementos a gente ainda vai precisar para caracterizar completamente essa coluna ou essas colunas? A gente ainda vai precisar de um refervedor, já que a gente sabe que a gente pode modelar uma das torres como absorvedora com refervedor e outra como absorvedora com refluxo. Então a gente vai inserir aqui o refervedor. Pronto, as conexões do refervedor. Qual a entrada do refervedor? Essa corrente aqui que vai para o refervedor. O que está voltando lá? Corrente para. Melhor, a corrente. Já coloquei aqui, né? Do refervedor. Se for o caso, a gente também pode definir aqui uma corrente de vapor que esteja sendo retirada, mas é opcional. E aqui a gente tem uma corrente de energia, R. E a nossa saída do fundo, sendo retirada do refervedor, B. Além disso, a gente também vai precisar da outra seção, nossa seção de esgotamento. Então a gente vai adicionar mais uma seção de estágios aqui, trace section. E aí a gente vai repetir o procedimento realizando as alterações necessárias. Vou só mudar aqui o nome das seções para a gente não se confundir depois. Então, esgotamento. Refervedor. E aí, essa nossa outra seção vai ser retificação. Então, o que vai entrar de vapor aqui vai vir do nosso esgotamento, do nosso esgotamento para a retificadora. E o que vai sair daqui vai para o esgotamento vai ser a corrente da retificadora. Da mesma forma, na parte superior a gente vai ter uma corrente líquida vindo do condensador. Então vamos colocar aqui refluxo. E uma corrente de vapor indo para o condensador. Vamos definir nossos estágios aqui, 89. E as pressões. 280 psia em cima. 290 no último estágio. E além disso, a gente vai precisar do nosso
condensador total. Acabei nem especificando aqui que o condensador é total, mas vou botar, acreditem em mim, é um condensador total. A gente vai colocar aqui e coloca as conexões dele. Aqui a gente pode escolher o tipo do condensador. O que está entrando? Corrente para o condensador. A gente tem essa corrente de energia, EC, refluxo e o nosso destilado. Pronto, então a gente já caracterizou completamente nossa torre, pelo menos no que diz respeito à organização física dela, as conexões, as seções, as operações auxiliares. Então a gente pode voltar para o nosso ambiente de simulação principal. E aí a gente vai fornecer, da mesma forma, a gente vai fornecer as nossas especificações no monitor. Ah, eu acho que eu botei alguma coisa errada aqui nas correntes de energia. Só dar uma checada aqui. Ah, não, tá certinho. Se vocês vierem aqui no flowsheet, aqui no ambiente principal, vier aqui na coluna e vier em flowsheet, a gente vai ter essa comunicação de o que está entrando e do que está saindo. Então a gente entrou com a alimentação, saiu com entrou com a alimentação e saiu com a corrente energética do refervedor e está saindo com o nosso destilado, nosso fundo e com a corrente energética do condensador. Notem que isso é o que a gente tem no nosso flowsheet do ambiente da simulação. Aqui fora, nosso D não está se comunicando com a torre. Nosso B não está se comunicando com a torre. Então a gente precisa dizer aqui, neste ambiente externo, o que corresponde à corrente D do ambiente da coluna. Então a gente pode dizer que é o nosso D aqui de fora, mas poderia ter outro nome. Aí vocês vão ver que ele já vai fazer essa equivalência, já vai colocar esse D externo no lugar correspondente ao D deste ambiente. Que está aqui. Então, voltando aqui, da mesma forma, a gente pode fazer com B, deve fazer com B, para que se conecte lá no fundo. O nosso B aqui da área externa vai conversar com o B do ambiente da coluna. E a mesma coisa com as correntes de energia, que a gente não criou, mas a gente também pode fazer isso. Um é do condensador. E aqui vou colocar outro nome só para vocês verem que é uma possibilidade também. Então aqui é do refervedor. Pronto. Resolvido nosso problema, tá todo mundo se comunicando direitinho. Então a gente pode vir aqui no monitor e colocar nossas especificações. Vejam que a gente não tem nenhuma especificação definida, então a gente vai ter que adicionar uma taxa de retirada, que vai ser feita em cima, então nosso destilado, a gente sabe que essa taxa molar vai ser de 775 libra mol por hora.
Pronto, a gente já adicionou uma especificação aqui pelo monitor, vamos adicionar outra pelo specs, só pra gente ver que dá para fazer dos dois jeitos, como a gente já falou anteriormente. A outra especificação a gente vai ter a razão de refluxo, que vai ser molar, vai ser 16,4. Então a gente já zerou o grau de liberdade, já caracterizou ela toda bonitinha. Vamos rodar. Pronto, convergiu. E aí a gente pode vir aqui no nosso worksheet e vir ver as composições, como ficou a nossa separação, propano-propeno. No destilado, a gente ficou com 98,95, quase 99% de propeno. E no nosso fundo, a gente ficou com mais de 92% de propano. Então, a depender do que a gente precise, pode ser uma boa separação, pode deixar a gente dentro da especificação necessária ou não. Isso aí vai depender do que a gente quer. E então por isso é importante se a gente está no estágio de projeto, a gente estar de posse desses dados, dessas especificações. Ou se não for um projeto, for na verdade a representação de uma planta que já existe, é importante a gente ter esses dados experimentais para saber se isso aqui bate com o que a gente vê na planta, certo? Lembrem-se que o objetivo aqui é representar a nossa planta. Outro ponto que eu queria passar rapidamente, vou pegar uma outra coluna aqui de destilação e liberar minha alimentação daqui para a gente poder usar ela. Também é uma possibilidade no nosso simulador de estar adicionando algumas outras operações auxiliares à destilação, que provavelmente a professora Silvana já comentou alguma coisa com vocês, ou ainda vai comentar, não sei, sobre algumas operações como ah, torres de retificação lateral, refluxos circulantes, bypasses de vapor. Bypass de vapor não seria exatamente uma operação auxiliar, mas também está também tá aí na nossa gama de coisas que a gente pode brincar um pouquinho. Então, se a gente for avançando aqui na nossa torre, a gente vai passar por todos aqueles estágios que a gente já conhece muito bem. E aqui no último, ao invés da gente encerrar o procedimento, a gente pode vir aqui. Side ops, operações laterais. E aí a gente tem essa opção de colocar uma retificadora lateral que é muito utilizada em fracionamento de petróleo para purificar um pouco mais as correntes laterais. Então, se você tira um gasóleo, você tira um querosene, que são correntes que não saem nem assim tradicionalmente, né? A maioria das fracionadoras não vão sair nem por baixo, porque a gente por baixo vai ter o resíduo atmosférico, e nem por cima, porque a gente vai ter gás natural e nafta. Então elas vão sair pelas nossas retiradas laterais. Se a gente sai dessas retiradas laterais com esses produtos e joga eles numa retificadora
lateral, a gente consegue purificar eles um pouco mais, antes de retirar de uma vez por todas do processo. Então a gente pode clicar aqui em adicionar e aí definir aqui nossos parâmetros. Qual é o estágio em que essa corrente vai ser retirada, o número de pratos que vai ter a minha retificadora lateral e o estágio de retorno, além de uma corrente de retirada. Essa é uma possibilidade. Notem que aqui a gente pode colocar uma stripper com refervedor ou sem refervedor. No caso aqui a gente tem uma injeção de vapor substituindo o refervedor. Já que a gente vai ter, em vez da nossa corrente de topo da stripper retornar para a coluna e a de fundo ser retirada, aqui a gente vai ter o contrário, a corrente de fundo sendo retornada e a de cima sendo retirada. A gente pode adicionar um refluxo circulante. Existem alguns motivos pelos quais a gente poderia querer fazer isso, mas não sei se a professora vai trabalhar isso mais profundamente, mas a gente pode, assim, por definição, o que é o refluxo circulante? A gente vai retirar uma determinada corrente da coluna. Então essa corrente vai trocar calor, calor vai ser retirado dessa corrente, então essa corrente é reinjetada na coluna alguns estágios acima. O que significa que eu vou reduzir a carga térmica do meu condensador. Então, isso vai implicar em algumas coisas. Por exemplo, a gente vai ter a diminuição do vapor, da vazão de vapor. Então, a gente pode, por exemplo, reduzir dimensões da nossa coluna. A gente pode aliviar a carga térmica do condensador, que é o que vai acontecer, já que a gente não vai mais precisar retirar todo o calor no condensador. Esse calor vai sendo retirado ao longo da coluna se a gente tiver vários refluxos circulantes. E a gente pode estar adicionando esses refluxos circulantes aqui no menu de Side Ops. E a gente tem também aqui os bypasses de vapor. O vapor é retirado em um determinado estágio e é reinserido em outro estágio acima. E a gente tem aqui essa aba Side Ops, que a gente pode conferir essas operações que a gente tiver colocado, ou adicionar novas a qualquer momento. E antes de encerrar, eu queria mostrar para vocês. É mais digamos assim, um guia geral para proceder com uma simulação. Aliás, talvez para qualquer modelo, quando a gente estiver falando de planta de processos, certo? Não falando agora de projeto, não falando agora de laboratório, mas falando de planta de processos. Se a gente quiser representar o que já está lá rodando. Eu trouxe esse materialzinho aqui que a gente preparou tem um tempo. E é um bom guia para como proceder para para essa metodologia, certo? Já que a gente quer representar a planta, a gente já falou isso aqui em alguns outros momentos, mas essa é uma forma um pouco mais sistematizada, tá? Se a gente quer representar uma planta através da simulação,
Então, é interessante que a gente busque dados experimentais dessa planta para validação em um dia que a planta esteja estável. Ou seja, que dentro das variações que são normais e naturais do processo, ela ela esteja dentro de um determinado intervalo de variação que seja aceitável. Ou seja, aquele dia é um dia típico da planta. É só mais uma quarta-feira no processo de separação, por exemplo. Se a gente tem um pico de temperatura uh, que ultrapassa o aceitável, isso vai provocar várias modificações no meu processo, em determinados pontos. Então, se eu faço minha simulação baseada nesse cenário, minha simulação não vai corresponder a uma operação típica da planta. E isso vai ser um problema, porque minha simulação não vai ser interessante para a grande maioria dos dias da unidade. Então, o primeiro passo seria a gente obter esses dados para a gente conseguir, primeiro, construir o nosso modelo, a nossa simulação, e que são dados que também vão ser importantes para a gente realizar uma validação posterior desse modelo. De posse desses dados, é interessante a gente fazer essa checagem da estabilidade da planta, ou seja, claro que a gente vai ter variação nas, nas correntes de processo, nas vazões, nas temperaturas, nas pressões. Óbvio que isso vai acontecer, porque a gente nunca vai ter um processo 100% estável o tempo todo. Mas essas variações estão dentro de um aceitável? Eu posso dizer que esses dados que eu tenho representam um dia típico na minha planta? E é importante vocês buscarem algum tipo de benchmark, algum guia de boas práticas da planta, ou algum operador que seja mais experiente, para que vocês tenham acesso a esse valor. Até quanto essa variação é aceitável? Vocês não vão simplesmente chegar e chutar um valor. Isso precisa ser uma análise bem embasada. Feita essa verificação, se essa verificação tiver falhado, a gente vai precisar da aquisição de novos dados de um dia em que a planta esteja estável. Quando essa verificação é feita com sucesso, aí a gente pode ir para a nossa modelagem, simulação, ajuste de modelo, fazer tudo que a gente tem visto aí desde o começo do curso. Então a gente preparou o modelo ficou pronto. E agora, o que a gente faz? A gente tem que validar o modelo. Não é só, rodei minha simulação e agora eu vou usar ela. Não. A gente tem que ver se esses resultados que a simulação deu estão de acordo com esses dados que a gente obteve lá no começo. Então, a gente tem que definir uma tolerância, porque, novamente, estamos tratando de modelagem de simulação, então a gente vai ter erros, já que todo modelo tem erro, né? É inerente à modelagem ter erros. Então a gente vai precisar estipular uma tolerância, ou seja, até que valor é aceitável eu errar. E aí a gente compara os resultados da nossa modelagem ou da nossa simulação com a tolerância que a gente estipulou. Se esse erro for menor que a nossa tolerância, a gente pode dizer que a gente obteve sucesso na nossa tarefa. Se não for, a gente volta para nossa modelagem, para nossa simulação, vamos tentar outro modelo, vamos investigar se os coeficientes de interação que a gente forneceu são os mais adequados, vamos ver se a gente fez alguma besteira, vamos ver se a gente deu as especificações mais adequadas, e aí tentar de novo.
até que a gente consiga, certo? Então, acho que é um bom guia geral assim para vários tipos de modelagem, mas para esse tipo que a gente está trabalhando é bastante interessante e provavelmente o trabalho de vocês, digamos, cabe alguma coisa assim do tipo, tá? Então, quem tiver isso aqui em mente vai fazer um procedimento mais completo e mais bem embasado, tá? Não vai estar só vendo os números bonitinhos da simulação surgindo e aceitando. Validar um modelo é sempre importante depois de construir, para você provar que o modelo de vocês é válido, para provar que ele pode ser usado, para provar que não são só vocês inventando números e fazendo decisões aleatórias, tá? A validação vai mostrar para vocês e para qualquer pessoa que duvidar de vocês que aquilo serve para o que vocês querem, tá certo? Acho que por hoje é isso. Abraço.